Senhoras e senhores, a pergunta final que norteará a nossa conversa é como construir um futuro econômico sustentável para além da mineração. A mineração alimenta a economia agora, mas como vamos garantir o desenvolvimento, a diversificação sustentável para as próximas décadas? Como educação, infraestrutura e inovação podem abrir novos caminhos? Convido o moderador desta conversa, professor Rossandro Ramos, da Unirio. Convido, representando o Estado de Minas Gerais, Rafael Evaristo Rodrigues. Convido, representando o município de Salinas, o prefeito Quinca Dias. Convido, representando o município de Itinga, o prefeito João Bosco Veciani. Convido, representando o município de Araçuaí, o prefeito Tadeu Barbosa. Convido, representando a Florescer Inovação Social, Caroline Marci. Boa noite. Último painel do Rich Business 2026, né? É um mister de sentimento. Quem viveu a angústia de sábado aqui em Salinas e viveu depois dos 3 dias, é um sentimento assim de gratidão, né? Assim, está acabando mais um evento que Salinas recebeu a gente de braços abertos. Obrigado, tá, Quincas? Quincas, também a PLS pelo apoio, mas o apoio da Prefeitura de Salinas e de todas as instituições do município foram fundamentais para este evento. Balbino também, pelo apoio, todos, né? Assim, esse evento não acontece só com 4 mãos, é um conjunto de mãos, o Rafael dando, indicando os secretários, indicando um painel, a Sigma, a CBL. Então, fazer esse evento não é fácil. Mas vamos falar aqui de desenvolvimento para além da mineração, né? Todo mundo sabe a importância que tem a mineração para o desenvolvimento territorial, né? Os indicadores de municípios mineradores são bem superiores aos indicadores socioeconômicos dos municípios não mineradores, né? Mas os desafios são muito maiores, né? É bom lembrar sempre que o custo social antecede a receita financeira do município. O município passa por uma dor muito grande, que é o custo social da mineração, que está bem antes de oferir receita municipal. Esse desequilíbrio traz muito desconforto a quem está no município, que altera profundamente a dinâmica territorial, a dinâmica de desenvolvimento. No último ano, eu continuo falando que é importante tratar os municípios com alguma responsabilidade maior. É fundamental. Existe uma palavrinha que o pessoal chama de MOU, Memorando de Entendimento. Ainda é projeto, não tem nenhuma possibilidade, não se sabe nada que tem no subsolo, mas assina-se um MOU de 500 milhões de dólares. E essa notícia chega como se fosse investimento. Está muito longe de investimento. Ali é tão somente uma expectativa de investimento que está muito mais, Balbino, para não acontecer do que para acontecer. Por quê? Porque é uma estratégia de mercado, uma estratégia de bolsa, de ações listadas em bolsa. E muitas vezes a falta de conhecimento no território produz um desequilíbrio, Bosquinho, naquela dinâmica territorial. Né? Quem nunca, aquele negócio, né? Quem nunca comeu melado, Pierre, quando come, se lambuza, porque muda a dinâmica, muda a expectativa, né? Os agentes econômicos locais, os preços distorcem.
preço de aluguel distorce, o custo da saúde, o custo inflacionário do município altera, a cesta básica não é mais o mesmo. Então, há uma distorção profunda nos preços, né, no âmbito da microeconomia, digamos, colocar assim, municipal. Então, assim, é muito importante este olhar, e nós aprendemos, enquanto município, essa condição. Né? Eu acho que todo mundo aqui do Vale que não tinha essa vivência aprendeu com as dores da mineração. E aí, não tenho dúvida de que a mineração tem potencial. Né? Quando se tem um evento deste porte em Salinas, pela primeira vez, recebendo esse quantitativo de pessoas, recebendo um público, né, qualificado. Ontem, que esteve aqui em Salinas, viu os painéis como foram conduzidos. Aquilo é um painel típico, Frederico, de países, de capitais como Singapura, Nova York, Washington. Não tem aquele painel como teve aqui. Existe parte dele em algum lugar. Mas isso mostra o quê? Como o município tem um potencial de desenvolvimento. Agora é importante fazer esse potencial se transformar realmente em desenvolvimento. Né? Então, com essa preocupação, com essa abertura, eu gostaria de começar este debate. Por quê? Porque existe uma política estadual de mineração, um plano estadual de mineração, que é o PEM. Eu acho que os municípios devem conhecer, eu não sei se o município de Salinas conhece, eu não sei se o Tadeu e seus secretários conhecem, se o Bosquim conhece o PEM, que é a Política Estadual de Mineração. Eu sei porque o consultor Editor Flotone, o João, engenheiro, conversei algumas vezes com ele, e ainda na elaboração eu tinha conhecimento do PEM. Então, para poder contextualizar o que é o PEM e abrir condição para poder abrir perguntas aos prefeitos e aos demais convidados, eu inicio o painel pedindo ao Rafael que fale um pouco sobre o PEM, esse PEM, né, não é isso? É o PEM, e como que ele pode contribuir para o desenvolvimento municipal. E a gente gera uma primeira rodada de perguntas, por favor. Muito boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso amigo professor Rossandro e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo, você e toda a sua equipe, pessoal da R2, pessoal da PLS, todos os patrocinadores, os prefeitos aqui envolvidos, toda a comunidade de Salinas e região. Vocês estão de parabéns. Sei que não é fácil, o senhor comenta com a gente os bastidores, é muito suor, mas fico feliz. Pode, no final disso tudo aqui, tomar sua cerveja e dormir tranquilo, sabendo que tudo valeu a pena. Tá, professor? O senhor está de parabéns mesmo, tá? E muito obrigado pelo convite. Gostaria também aqui de informar que estou substituindo o meu chefe, o nosso subsecretário, doutor Daniel Medrado, que não pôde participar porque está na China. Ele está lá há 3 semanas já fazendo um treinamento, aprendendo mais, se capacitando, para ajudar cada vez mais os nossos municípios mineradores. Ele está lá a convite do governo chinês. Então, em razão disso, ele não está aqui hoje, nós estamos o representando. Ele falou comigo, olha, não deixa de ir, arruma lá o espaço na sua agenda. Eu tinha outros compromissos, cancelei tudo. Falei, vamos lá. Estou aqui desde segunda-feira, trouxemos a Superintendência de Política Minerária, Energética e Logística aqui para Salinas. Bom, vamos lá então responder a pergunta do professor sobre o PEM. O que é o PEM, gente? Vocês já ouviram falar sobre o PEM? O PEM é o Plano Estadual de Mineração. Quem já ouviu falar do PEM, levanta a mão. PEM, quem ouviu falar? Então vamos lá, vamos explicar um pouquinho sobre o PEM. O PEM, meus amigos, nasceu através do acordo de cooperação da tragédia de Brumadinho. Então, as instituições envolvidas, o Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, o Governo Federal, o Governo do Estado, trabalharam em conjunto para que a gente pudesse ter, de forma consolidada, um plano para a nossa mineração. Eu costumo dizer, eu disse isso no último evento que eu participei, que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, não é verdade? Já dizia o grande sábio. Então é preciso saber o que nós queremos do nosso futuro, o que Minas Gerais quer para a mineração, para a nossa sociedade, para os mineiros, para os investidores que aqui querem investir, já estão investindo.
E o PEN, ele reúne tudo isso. Ele faz uma análise, é claro, das nossas condições geológicas, das nossas condições econômicas, das nossas condições sociais, e ele cria metas e planos para até 2050. E nós já estamos trabalhando para atualizar esse plano, o PEN, lá através da nossa diretoria de mineração, que tem o comando lá da nossa excelente Maria Eugênia. Então, já temos conversado, estamos trabalhando para que a gente possa atualizar e, claro, sempre em diálogo aberto com o setor privado, com a sociedade, através de editais e chamadas públicas. Mas o que prevê o PEN? Lá nós vamos falar de agregação de valor, e é isso que o professor Rossandro colocou. Olha, nós temos índices que demonstram que os municípios mineradores, eles têm uma capacidade maior de atração de investimentos, eles têm uma capacidade maior de recebimento de recursos, vamos falar aí do CEFEM, vamos falar de outros investimentos que vêm junto com a mineração, e o PEN vai trazer esse princípio, a agregação de valor. Quando nós temos a mineração instituída em um determinado município, nós falamos ontem também aqui num painel, nós vamos ter essa agregação de valor de diversos setores que vão atender a mineração. Falamos do setor hoteleiro, falamos do setor alimentício, restaurantes, produtores locais, capacitação, que já seria o nosso segundo princípio previsto no PEN, é preciso capacitar as pessoas daquela cidade para que a gente possa atender bem os anseios daqueles investidores e também para que a gente possa mudar a vida daquelas pessoas, porque a educação muda vidas, a educação abre portas e somente através da educação a gente vai gerar desenvolvimento social e nós vamos ter desenvolvimento econômico também. E, além do mais, prefeitos, o PEN ele vem trazer o princípio do planejamento. Desde o início das discussões em relação à Constituição de 88, começou a se falar na administração pública sobre o princípio da eficiência. Não divulgando aqui a minha idade, mas não estou tão velho assim, mas eu me lembro, meus amigos, de se ter propagandas na TV brasileira sobre a necessidade de se ter uma administração pública eficiente. Se colocavam lá um elefante no meio da sala, como se tudo que fosse envolvendo o poder público atrapalhasse, fosse engessado. E aí se discutia, precisamos retirar esse elefante branco da sala, grande da sala, precisamos resolver esse problema. E aí se criou-se lá em 97 uma emenda constitucional, incluindo como princípio da administração pública brasileira o princípio da eficiência. E o PEN, ele se molda a esse princípio e dá uma diretriz para que os municípios consigam ter planejamento e consigam ter eficiência, para que os sonhos não sejam frustrados, para que a gente possa saber onde nós queremos chegar. E com isso nós vamos ter aí a criação, a necessidade de criar secretarias de desenvolvimento econômico, de capacitar os nossos gestores, de capacitar principalmente os órgãos municipais ambientais para que possam entender a legislação, entender o que é preciso em relação à legislação municipal para se adequar à legislação estadual, essa interlocução com os povos originários, os povos tradicionais, para que a gente possa ter, de fato, de forma uníssona, professor, um desenvolvimento bem feito, um desenvolvimento que possa agregar todos esses valores, possa capacitar, trazendo lá educação para as pessoas e também possa, de forma eficiente, alcançar os seus objetivos. Então, o PEN ele traz objetivos para até 2050 e já estamos, como eu disse, trabalhando na sua atualização, principalmente em relação aos minerais críticos e às terras raras, que são o assunto do momento. Então, fica aí o convite para conhecerem o PEN. Lá na nossa superintendência e na nossa diretoria de mineração, nós temos uma equipe técnica muito bem qualificada, com uma engenheira de Minas com 40 anos de formação pela UFMG, com experiência em órgãos do Estado e também no setor privado. Temos geóloga, temos engenheira ambiental, temos uma equipe lá muito capacitada para auxiliá-los e esse é o papel da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ser um braço tanto dos municípios como também do setor privado em relação às suas dificuldades, anseios, interlocução com os órgãos do poder público estadual. Então, o PEN, de forma bem resumida, eu sei que o tempo é escasso, prevê esses princípios. Tá? Além do mais,
vou ser bem breve, professor Rossandro, eu vi que nós tivemos um ótimo painel sobre verticalização da cadeia do lítio. O PEN também traz isso como meta. Nós precisamos verticalizar, nós precisamos agregar cada vez mais valor. Não é uma missão fácil. Outro dia participei de um painel sobre o lítio, do lítio ao data center, professor. E um grande CEO que trabalha numa empresa que presta serviço para a Meta, para grupos como o UOL, como o Google, falou dessa dificuldade da gente conseguir aqui em Minas Gerais ter a produção daqueles equipamentos necessários para se ter os data centers aqui, por exemplo. E aí ele até disse das dificuldades com patentes de Taiwan e tudo mais. Não é uma missão fácil, mas se a gente não começar a discutir sobre isso, nós nunca vamos conseguir implementar. Um grande exemplo foi a eletromobilidade. Há 10 anos atrás, prefeito Bosquim, quando se falava de eletromobilidade, de carros elétricos, vários especialistas do setor automotivo falavam que quem fosse investir nisso ia falir de forma feia, brusca aqui no Brasil. Falaram, não invistam porque isso aqui não dá certo. Hoje você vai em Belo Horizonte, se for pedir um Uber, a chance de vir um Uber elétrico é grande, vou dizer aí pelo menos 40%. E é uma realidade que nós vamos ter que nos adaptar. Então nós temos grandes oportunidades. Minas tem, além de um setor produtivo pujante, além de um povo acolhedor, empreendedor, com uma cultura enraizada de mineração, está no nosso nome. Nós temos uma logística privilegiada. Minas está bem posicionada no nosso mapa, dentro do nosso país, numa região bem alocada no Sudeste. Além disso, temos ótimas universidades. Aqui mesmo em Salinas temos um ótimo Instituto Federal. Temos, chegando aí com a ajuda da FIENG, com a PLS, bolsas, estudos técnicos. Fiquei muito feliz de ver a rapaziada aí participando já de formação técnica em mineração. Então, nós temos, além disso, 98% da energia produzida aqui em Minas Gerais de forma limpa. Então, Minas está na vanguarda da transição energética e nós temos uma responsabilidade, enquanto poder estatal, gigantesca sobre os nossos ombros, e isso vai passar pelos municípios, porque os maestros, a batuta está com vocês, prefeitos. Nós temos lá a maioria da competência, principalmente em relação às outorgas, né, do direito minerário lá com a União. Nós temos o Estado com um papel também muito importante em relação ao licenciamento ambiental. E aqui em Minas nós temos um órgão muito sério, que é a FEAM. Conversava isso aqui com a Lígia, a importância do controle, ela falou muito bem no seu painel. O controle da administração pública é outro assunto que está em voga no momento. Quando a gente fala de administração pública, a gente fala de planejamento, eficiência e controle. E a FEAM faz isso muito bem quando se tem um planejamento por parte dos municípios e por parte da empresa, com eficiência, com bons profissionais, trilhando isso. Não se tem por que ter medo da FEAM, não se tem o porquê ter medo do controle, né? Então, tudo isso faz com que Minas Gerais esteja na vanguarda e a gente possa pensar num caminho que, eu até comentei ontem no nosso painel, com boas notícias, se Deus quiser, vamos trabalhar para isso, para as manchetes dos jornais para daqui 20 anos. Essa é a nossa expectativa em relação ao poder do Estado. Muito obrigado. Obrigado, Rafael, por traçar esse cenário, né, do Estado de Minas. É importante, né? Vou agora perguntar ao Bosquinho. É uma pergunta comum, na verdade, né? Nós estamos vivendo hoje indo do terceiro para o quarto ciclo de preços de lítio. Pegamos um ciclo 2022, onde o spodumênio chegou a $8.000. Talvez nunca mais chegue a isso, a tonelada. Ou seja, $8 o quilo. O lítio de carbonato, grau bateria, chegou a $84.000. $84 o quilo. Desde então, o preço caiu e o ano passado atingiu seu mínimo, que foi $590 a $610 a tonelada do spodumênio concentrado, e $8.000 caiu de 84 para 8.000. Ou seja, estamos agora vivenciando um novo ciclo de crescimento. No mês de maio agora,
os preços atingiram o seu valor mais elevado, tá? O preço do lítio, também do spodumênio, chegando quase a $3.000, o spodumênio. A pergunta é, de um ciclo para o outro, espero que tenhamos tido lições aprendidas. Acho que a administração pública, ou qualquer administração, ela tem que se pautar em lições aprendidas, né? Então, eu gostaria que os prefeitos, e o Quincas falou isso na abertura, que está aprendeu com a querida Araçuaí. Quincas tem uma posição privilegiada, porque ele tem um delay, né, em relação a Araçuaí, em relação a Itinga, né? A gente brinca aqui no Brasil que nós temos um delay em relação à Argentina, né? O que acontece na Argentina, a gente sabe depois vai acontecer no Brasil, ou não. Esse delay para a gente, por causa de Quincas, é um delay interessante. Então, Bosquinho, lições aprendidas desse ciclo que nós vivenciamos de 80 mil, ou spodumênio, vamos colocar o spodumênio, 8 mil para 609, $610, 8 mil para $610. Olha a queda. Então, de 8 mil ao que custa 8 mil, passa a ter valor de 610. E aí teve lições, acredito, aprendidas. Gostaria que a gente discorresse um pouco sobre lições aprendidas. Boa noite a todos os presentes aqui. É uma honra estar aqui mais uma vez. Quinca, né, anfitrião aqui desse espaço, anfitrião do município de Salinas, nos acolheu muito bem no primeiro dia. Tadeu, a colega que está presente aqui também, o professor Rafael. E o professor Rafael já fez, às vezes, aí, deu uma aula, e fez, às vezes, nos cumprimentos e parabenizando, e eu fiz no primeiro dia, e não posso deixar de fazer do mesmo jeito, Sandro. Quando o evento tem uma robustez como esse, a gente tem que ressaltar. Então, parabéns mais uma vez pelo Lítio Business, parabéns por ser aqui em Salinas, né, igual eu falei, Itinga é um município bem menor que Araçuaí e Salinas também, mas a gente anseia para que momentos de debate, para que o mundo voltado pela mineração do lítio também esteja lá, né? Aí isso é um sonho para nós. Eu falei que eu faço todos os esforços para que a gente consiga, falo publicamente, para que a gente consiga também ter um momento tão importante quanto esse no nosso território, no nosso município, que, na verdade, no nosso município, que o território, vocês vão perceber, e eu falei no primeiro dia na abertura, território é um só. Não vai ter mão de obra suficiente apenas do município de Salinas para poder atender às demandas da mineração aqui em Salinas, né? Então, como não teve só de Araçuaí, não só de Itinga, então é a região mesmo, tem gente de Almenara, tem gente de Itaubim, tem gente fora do estado que está lá, né, em busca de oportunidade que a mineração proporciona, que a mineração proporcionou. Mais uma vez, ressaltando aqui, Quinca, você está sendo privilegiado de pegar essa experiência quando ainda está na fase embrionária. E nós já estamos com um neonato. Nós não estamos na mineração ainda, na mineração de lixo, nós não estamos ainda com um adolescente da mineração, nós somos ainda crianças, né? Nós não estamos na primeira infância da mineração de lítio, tanto Itinga quanto Araçuaí. E nós estamos aprendendo. Isso é bom a gente reforçar isso. Nós temos apenas nós temos a CBL há muito tempo com uma pegada completamente diferente, né? 36 anos, e a mineração do lítio veio com essa nova proposta de eficiência energética, de transição energética, agora com a mineração, com a Sigma Lítio no nosso território, né? Então, a Sigma está operando desde março, né? Estou vendo a Lígia e algumas colegas da empresa, desde março de 2023. Então, nós temos apenas 3 anos de mineração, o que não quer dizer que nós não aprendemos, e aprendemos muito com relação à mineração. E um ponto importante, eu digo isso com muita transparência, que é a dificuldade que eu tenho, e eu me sinto incomodado bastante com isso, eu tenho certeza absoluta que Tadeu se sente com isso também, é quando a gente chega em qualquer lugar e fala, é do local onde é que está extraindo o lítio. Então, são os prefeitos ricos, né? Vocês não sabem o que vocês vão fazer com o dinheiro. A mineração, isso é importante a gente dizer, ela é extremamente positiva, tem sido para o município, né? Por quê?
começa com a geração de emprego no nosso território. É uma grande oportunidade que tem dos empreendedores locais eles começarem a investir em hotelaria, o comércio aquece. Esses são os aspectos positivos da mineração. Né? Nós temos os aspectos negativos também, que eu falo que os ônus, o ônus chega primeiro, a gente tem que estar preparado, tem que ter algumas condições para poder receber os empreendimentos também, os empreendedores, para eles confiarem no território. Isso é importante. A segurança pública ela vai ser afetada, porque quando vem os empreendimentos lícitos, então, os empreendedores ilícitos também estão atentos, viu, Quinca? Eu falei com você, vem mesmo. E aí, com isso, você tem que estar preparado para que tenha uma segurança pública mais reforçada, que a educação nas escolas também sejam reforçadas com isso também. Então, é importante a gente dizer nesse sentido. De 2023 para cá, é importante, esse é um fato, isso é importante porque a gente exteriorizar isso, passar isso para a população também. O lixo fez assim, para cima e para baixo. Isso, para a gestão, isso é péssimo. Eu não conto muito com o Cefem da mineração do lixo. Eu não posso ter previsibilidade. Eu não posso... E a gestão pública, dentro do princípio da eficiência e planejamento também, tem que ter previsão. A gente tem que ter uma previsão orçamentária. Quando a gente aprova a lei orçamentária anual, você tem uma previsão orçamentária. Só para se ter exemplo, em 2025 nós fizemos a lei orçamentária anual com a previsão de orçamento, na expectativa de mineração, de 100 milhões ano. Fechamos o ano de 2025 com 76 milhões, ou seja, uma diferença gigantesca no orçamento. Então, a gente teve que realmente fazer o que podia dentro das condições que o município tinha, né? Então, a gente fugiu completamente daquela previsão orçamentária. Então, uma que é commodity, né? Então, a mineração do lixo ela é commodity e ela oscilou e comprometeu bastante a gente. Eu tenho até alguns dados aqui, só para vocês terem ideia. Em 2023, nós tivemos, né, nós temos o município de Tinga, só para vocês situarem. E Tinga tem, além da mineração do lítio com a CBL e Sigma, também tem algumas mineradoras de granito. Então, o Cefem não apenas do lítio. O Cefem não é apenas lítio, nós temos outros Cefem, claro. Carro-chefe tem sido a mineração do lítio, né? E 23 pelo alto preço do lítio e 23 também parece que a CBL tinha feito uma venda considerável do rejeito, aí Itinga chegou a receber quase 10 milhões em Cefem em 2023. 2024, 5 milhões e 400 de Cefem. 2025, 2 milhões e 600. E agora, 1 milhão e 400 apenas em Cefem. Até agora, até o mês 7, nós recebemos em Cefem. Então, assim, não dá para a gente contar, assim, por mais que eles vendem, que é muito importante para o desenvolvimento, e o desenvolvimento, eu digo, para a empregabilidade. Mas, em termos de arrecadação, de um modo geral, ainda nós estamos nesse grande desafio, né? Até mesmo pelo fato de ser commodity, né? Então, a gente também, é importante a gente salientar nesse sentido, né? E é uma proposta que a gente tem que trabalhar, não apenas a nível local, estadual e nacional. E o pessoal, quando fala assim, mineração, a mineração depende da substância mineral. Quando depende da substância mineral? Para que tenha a alíquota de Cefem. A alíquota de Cefem do lítio, ela é metade do ouro. Ela é quase metade do minério de ferro. O minério de ferro é muito mais abundante na natureza do que o lítio. Né? E nem é o lítio, é o spodumênio, né? Que vem do spodumênio, o lítio, depois vem o concentrado de lítio, mas é spodumênio. Então, a gente... Claro que vai melhorar, claro que vai gerar emprego, mas a arrecadação, no meu caso, ainda a arrecadação, o carro-chefe da arrecadação municipal ainda é FPM. No meu caso, eu não sei se Tadeu está diferente, mas o Itinga, a principal fonte de arrecadação do município ainda é a transferência do fundo de participação dos municípios. Aí sim, a mineração tem
em segundo plano um papel importantíssimo, né? E em seguida também tem. E uma coisa que é importante trabalhar também em cenário nacional, e a gente precisa discutir isso, inclusive com as mineradoras que cooperam também, é porque a nossa região toda, assim, voltaram os olhos para falar apenas do lítio, mas a nossa região, o subsolo já pesquisado, tem outras substâncias minerais riquíssimas, importantíssimas para essa transição energética que também deve ser falado e que também deve ter um acompanhamento do poder público. E como que isso se dá? De que maneira que isso se dá? Nós, prefeitos, eu, prefeito, não vou falar nós, não, eu, prefeito, eu confesso que a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de saber se é apenas o spodumene, né? Porque tem aqui nós teremos aqui em Salinas, eu vi que anunciou brevemente, quase $500 milhão serão investidos com a empresa Redstone, se não me engano, o nome é esse, vai ser de quartzo ornamental e também sílica de alta pureza para fins para fins siderúrgicos, né? Também para a tecnologia. Então, a gente também tem essa outra vocação das nossas riquezas do subsolo, que devem serem trabalhadas e terem o apoio, e reivindicar apoio dos outros entes, que apenas Salinas, apenas Araçuaí e Tinga não conseguem acompanhar, né? Então, acho que isso é importante. Então, em síntese, Rossandro, eu acho que a gente conseguiu esclarecer. É um grande desafio para nós, gestores, por se tratar de commodity, essa imprevisibilidade no que diz respeito à arrecadação do CEFEM, né? Sobretudo CEFEM. Obrigado, Bosquinho. É fundamental que você traz esse diagnóstico, né, essa retrospectiva. É fundamental. Tadeu, na mesma linha de lições aprendidas, Araçuaí, você consegue abordar algo diferente? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Rossandro. Parabéns pelo evento, parabéns pela condução da discussão, né, do lítio a nível nacional, a nível internacional. Traz para a gente a oportunidade de conversar, de aprender, de discutir, né, as nossas situações. E isso é de suma importância para o desenvolvimento da região, desenvolvimento das nossas cidades, da nossa sociedade. Gostaria de cumprimentar o Rafael, né? Rafael, o Bosquinho, meu colega prefeito de Tinga, a Carolina, e o nosso prefeito Quincas, né, que nos recebe tão bem aqui em Salinas, e todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que nos ouvem ou nos veem. É interessante, Rossandro, que nós estamos no quarto Lithium Business. Nós temos uma história, né, de mineração em Araçuaí e Tinga, que remonta à década de 90 com a CBL. Nós temos a chegada da Sigma em 2013, né, começa em 2013, opera em 2023. Nós temos outras empresas prospectando, seja no território de Araçuaí, seja no território de Tinga, ou em vários outros territórios, como é o caso de Salinas, né, e adjacências. Nós temos toda essa condição e ela traz para a gente a dificuldade que você citou. Primeiro, que as dificuldades chegam antes das soluções, né? Esse, para mim, é o básico. Mas isso a gente já falou lá atrás. Traz a dificuldade de acompanhamento de preços, de entrada de recursos na prefeitura. Isso nós estamos falando o tempo todo. Eu e o Bosquinho, nós conversamos o tempo todo. Traz a necessidade, né, da gente estar discutindo o investimento que traga retorno à sociedade, que fique um legado do lítio, e também nós estamos conversando já há muito tempo, né? Então, o aprendizado que eu tenho colhido desse tempo, né, é a imprevisibilidade das coisas. A imprevisibilidade. Logicamente que a gente está falando de commodity, como foi dito,
né? E o preço é ditado pela oferta, pela demanda, é ditado pelas questões internacionais, a gente sabe disso, mas é algo que mexe com muita gente, é algo que interfere na vida de muita gente. Hoje nós estamos falando do seu Zé, que empurra a carroça, que daí a pouco está dirigindo o caminhão lá na CBL ou na Sigma, e estamos falando do Xin, lá na China, que transforma isso em bateria, que transforma isso, que chega num carro e tal. Então, mexe, é uma cadeia muito grande, e a gente não tem domínio sobre essa cadeia. Para nós, gestores públicos, né, e eu gostaria muito de destacar a divisão que nós temos que visualizar, né, porque nós temos os gestores públicos envolvidos, nós temos os gestores privados das empresas investidoras no território envolvidos, e nós temos a sociedade envolvida. E a sociedade tem um papel muito importante nisso tudo, porque é dela que vem essa colocação que o Bosquinho faz de visualizar as oportunidades que tem no negócio mineração para extraportão das empresas mineradoras, né, e fazer as coisas acontecerem. Então, isso se repete em várias outras atividades, não é só na mineração, mas a mineração tem algumas características que a gente tem que destacar. Primeiro, é safra única. Deu, acabou, não tem mais. A outra é rápido. Nós temos uma projeção do boom do lítio de 50 anos e nós estamos falando que já comemos 10%, porque nós já temos 5 anos de lítio. Então, passa muito rápido. A gente tem que ter essa clareza. E a minha grande preocupação nesse momento é a tradução ou a conversão ou a convergência do entendimento das pessoas para o que é mineração, para a nossa sociedade, para a nossa condição, Bosquinho. Né? Qual que é o impacto que nós temos da mineração? Há mais tempo atrás, a minha postura como gestor público, como prefeito de Araçuaí, Quincas, era a postura de que quem quer pegar não fala show. Né? A gente tem esse ditado na região. Quem quer pegar não fala show. Então, nós gostaríamos de ter as empresas de mineração, nós gostaríamos de nos beneficiar, enquanto sociedade, do que a empresa de mineração nos traz, que é a questão da CEFEM, que é a questão do ISS, que é a questão da melhoria da economia local, nós gostaríamos disso. Então, a gente se colocou na posição de um atendimento irrestrito, e eu acho que isso é reconhecido pelas mineradoras. Um atendimento irrestrito porque a gente acredita nisso. E, neste momento, a gente passa por um segundo passo. Nós passamos por um segundo momento de relacionamento, que é o momento da gente sentar mais, conversar mais, discutir mais as coisas, tratar, né, de forma mais técnica as situações. Quando a gente vê, né, a discussão, né, não seria discussão o termo, quando a gente vê a apresentação do PEM pelo Rafael, que é o Plano Estadual de Mineração, logicamente, com todo o destaque positivo que tem, né, assim, o caminho é esse, quem me conhece, quem conversa comigo, quem me acompanha sabe o tanto que eu destaco a questão do planejamento, porque eu acredito na ferramenta do planejamento dentro da estrutura, né, de que isso traz a condição da melhoria contínua, né? Mas como planejar a mineração? Como planejar uma coisa tão grande, tão disseminada, que envolve tantas variáveis, né? Porque a gente pode discutir tudo como vem sendo discutido no próprio fórum do Lítio Business, em vários outros fóruns, né? Nas audiências públicas, você pode discutir tudo. Uma pessoa entende que a coisa deve ser diferente e muda tudo
com uma fala, muda tudo com um pronunciamento, muda tudo com um posicionamento que muitas vezes não é verdadeiro. A grande questão que a gente tem vivido, e isso tem sido uma montanha-russa, né, na relação, é a questão do posicionamento das pessoas por talvez não entenderem ou por talvez entenderem demais as oportunidades que se tem nessa relação com as mineradoras. Quando a gente fala, por exemplo, da parte ambiental, que eu tenho clareza da lisura com que as empresas tratam, mesmo porque não é uma questão só de querer, é uma questão de obrigação, né? Não é só querer, além do querer, é uma questão de obrigação. Quando a gente fala dessa parte ambiental, parece que a gente está falando de uma questão muito íntima das coisas, uma coisa, quase que um tabu. Sabe? Fica quase que se a gente estivesse falando de um tabu, e não é um tabu. Mineração convive, sim, com a questão ambiental, com a questão social, e a gente tem inteligência para isso, a gente tem responsabilidade com isso, né, de como tratar essa situação. Só que, de forma irresponsável, muitas vezes a gente vê pessoas, até autoridades, se colocando em condição que não são verdadeiras, que não são condições reais da relação da mineração dentro dos territórios. Então, essa é a grande preocupação, né? O destaque que eu faço de aprendizado é de que entramos numa montanha-russa, né? No início dos projetos de mineração, entramos numa montanha-russa e continuamos nessa montanha-russa. A única vantagem que tem da montanha-russa é que você sabe que não vai cair, que vai parar num determinado momento e tal. E a montanha-russa da mineração a gente não sabe como que vai ser. Então, a dificuldade que a gente tem da mineração é essa. Logicamente que os planos, sobretudo de Araçuaí, que é onde eu posso falar, é onde eu sou o responsável, eles continuam na mesma linha. Nós temos a preocupação do pós-mineração, nós temos a preocupação da estruturação, que vai agora no segundo semestre para a Câmara Municipal, né, da Secretaria de Desenvolvimento do município, da estruturação do Departamento de Mineração, que é importante para a sociedade. A gente começa a tratar a parte de fiscalização de uma forma diferenciada, adequação do Código Tributário, de forma a trazer mais benefícios para a comunidade através dos tributos. A questão da captação de recursos via mineração, o desenho de Itinga é o melhor desenho, né? O desenho de Itinga hoje ela faz a captação da CBL, Araçuaí não tem a CBL, faz a captação da Sigma, Araçuaí tem parte da captação, que seria mais ou menos 50%. Né? Então, assim, hoje, de recurso, quem recebe mais é o Bosquinho, e a gente recebe menos. E isso realmente não se efetivou na vontade das mineradoras e nem na vontade do poder público. Né? Quando a gente falava lá atrás em valores que a gente imaginava com o Spodumene a $8 mil, né? O que a gente sonhava passou a ser filme de terror. Né? O que a gente estava no momento de sonho passou a ser filme de terror. Mas a gente tem a seriedade na condução dos processos. A mineração ela é de extrema importância, é bem-vinda. E o que a gente tem que fazer é aprender, né, e melhorar na relação, principalmente com a comunidade. E aí eu faço um destaque da minha colocação no primeiro dia, onde na abertura eu falei a respeito disso, e eu destaco veementemente, né, a forma como eu vejo da responsabilidade das empresas nesse trato. No trato com a sociedade, no trato com a comunidade, no trato das questões sociais, ambientais, eu vejo isso com muita clareza. Quando eu destaco que nós precisamos estar mais próximos à sociedade, é mais na forma de fazer, na forma de se portar com a comunidade. E essa crítica eu fiz às empresas e ao poder público. O poder público também tem que aprender que o diálogo com a comunidade é uma outra linguagem.
Não é a linguagem dos números, não é a linguagem do que pensamos, não é a linguagem do que está acontecendo, do que vai acontecer, se a poeira caiu, se a poeira não caiu, se vai acontecer o desmanche, se não vai acontecer o desmanche. A relação ela é muito direta. Você está me entendendo, Rossandro? Então, de aprendizado nesse tempo foi isso, e estamos no caminho, e vai dar certo. Obrigado, Tadeu. Quincas, na minha perspectiva, Salinas tem uma vantagem, né, que vai aprender com a mineração já tendo caminhado no território. Outros municípios vai aprender. É bom lembrar que eu acho que dia 22 de abril ou 23 de abril foi lançado o Little Business aqui, em Salinas. E naquele dia foi anunciado a aquisição de um projeto aqui na região, pertinho de Elbeiras, um projeto da Rio Tinto, no município de Berizal. É um projeto pela Solis. A Solis comprou um projeto, né, e a Solis tem na sua essência a gênese da Rat Resource, que era a essência do projeto Colina, que hoje é da PLS. Né? Então, esses municípios eles têm condições de aprender, né? Saber que a mineração vive de ciclo, né? Que, como o Bosquinho falou, a previsibilidade tão necessária ao planejamento da administração pública é uma ferramenta que quase não dispomos, onde a lógica é a lógica da imprevisibilidade, dado a questão da CEFEM, e eu acho que Salinas tem esta vantagem, ao menos temporal, né, de tentar buscar formas mais eficientes e eficazes de pensar como a mineração vai aqui se estabelecer. Podia discorrer um pouquinho sobre isso, sobre já o que Salinas está fazendo? Uma boa noite a todos e a todas. Agradecer aqui ao professor Rossano, que nos deu essa oportunidade de trazer o Little Business aqui para Salinas, para a gente discutir, que a população salinense, é claro, os convidados, pudessem ouvir um pouco sobre a mineração. Professor Rafael, aí, obrigado pela presença, representando aqui o Estado. Leva nosso abraço ao nosso governador e ao nosso secretário de Estado. Bosquim, nosso prefeitão de Itinga, muito obrigado pela presença. Esse povo é difícil vir aqui. Eles vêm correndo e voltam, né? Mas essa semana ele já veio 2 vezes, ó. Prazer. Ele e Tadeu. Tadeu, prefeito amigo, eu tenho empresa lá em Araçuaí há muitos anos, a gente tem um convívio mais próximo, a gente agradece, Tadeu, a presença de vocês aqui. Nossa amiga Caroline, tá? Obrigado pela presença, com certeza vai transmitir um pouco dos seus conhecimentos para todos nós aqui, tá? E a gente vem acompanhando de perto, né? Agradecer aqui a presença de Balbino, nosso vice-presidente da FIENG. Obrigado, Balbino. Em nome do nosso empresário natalício, cumprimento os demais empresários aqui presentes. E isso aqui para nós está sendo uma escola. Eu sempre deixo claro para meu secretariado, as pessoas que eu discuto dia a dia, com o Balbino, também vem da mineração, estou sempre discutindo com ele. E gestão é uma coisa muito particular de cada um, né? Administração, principalmente a gente que vem da iniciativa privada, quando a gente chega na iniciativa pública, tudo se torna mais difícil, como o Bosquinho colocou, Tadeu colocou, que no comércio, no negócio, você quer fazer aumentar a sua receita, você faz uma liquidação, você faz uma promoção, você consegue. Na administração pública, é o que arrecada, a gente depende, né? Principalmente que nossa região mais é do Fundo de Participação, cada município recebe aquele valor e a gente fica buscando alternativas, né? Então, logo que a gente começou a discutir o minério aqui em Salinas, a primeira preocupação minha foi estruturar a nossa cidade para receber essa demanda, porque eu acompanhei Araçuaí, como eu disse, teve um momento que o Bené, que montou lá a planta da empresa de vocês lá, meu amigo, ele falou que de uma vez só ele contratou 800 homens de outras cidades e levou para Araçuaí. Aí vocês imaginam o transtorno que é. Então, a grande preocupação. No passado, eu ouvi de um amigo meu, Quinca, você quer desenvolver a sua cidade, investe no social. Se o social melhorar, tudo tende a melhorar. Então, a gente fiquei com aquilo na cabeça, certo? E a gente começou a buscar ouvir as pessoas,
olhar para as pessoas, não enxergar só o eleitor, enxergar, acima de tudo, um ser humano que tem sonhos, que tem desejos, que tem projetos, para a gente poder fazer uma administração voltada para o desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico. Sabemos que a gente viveu momentos no passado, recente, que o Vale era praticamente conhecido pela miséria, né? Hoje a gente vê que as pessoas queriam pura e simplesmente o quê? Uma oportunidade, ter dignidade. E a gente vê hoje aqui em Salinas as empresas se estruturando, as pessoas em busca de oportunidade, um povo ordeiro, hospitaleiro aqui em Salinas, e sei que as demais cidades também. Então, a gente vê o quê? Como Geraldo Santana foi um deputado por várias vezes aqui de Salinas, foi diretor da CEMIG, prefeito, e ele sempre dizia, Kinga, a juventude está precisando de alguém que pega pela mão e fala, vamos seguir esse caminho. Aí, de repente, ele fica buscando as oportunidades. Quando chega a mineração, a gente viu uma oportunidade. Há muito tempo a gente vem sonhando aqui a SAM, buscando, com seu projeto aqui de minério de ferro, aqui na região, as licenças ambientais. Mas veio essa situação de Mariana, de Brumadinho, tudo se tornou mais difícil. Até hoje eles não conseguiram começar a extração, onde tinha um projeto de gerar de 6 a 10 mil empregos aqui na nossa região. Imagina só, uma região com a quantidade dessa de emprego. Isso seria um salto, né? Por enquanto, está ainda no sonho, a ASAM ainda está buscando aí a liberação dos seus projetos ambientais, mas a gente vê que hoje a PLS já está com seus projetos bem mais avançados, suas licenças bem mais avançadas. E o que a gente tem feito? Caminhado muito próximo, discutindo diariamente todas as ações, todos os projetos, o dia a dia da PLS, a gente acompanha. As outras empresas que ainda estão em pesquisas, a prefeitura sempre esteve aberta ao diálogo, e as outras não aproximaram ainda tanto, mas também estão com seus projetos ainda de sondagem, com certeza no seu tempo certo vai estar buscando estar mais próximo para a gente discutir, não só a empresa, mas também o nosso município. É claro que para o município ter ganho, a empresa o seu projeto tem que dar certo. É o que a gente tem torcido, a gente tem feito o possível e impossível, facilitado o que for de competência do município, para que isso dê certo. É claro que dentro dos municípios, no mundo político, tem os contras, aqueles que torcem tudo para dar errado, para não dar certo. Aí começa a criar aquele terror na mente das pessoas, principalmente quem está lá mais próximo das minerações, das mineradoras, aí gera todas essas dificuldades. A gente vê, aqui a gente tem um Ministério Público, um promotor bem aberto ao diálogo, à comunicação, que é o doutor Jean, que ouve, que busca entender, então já facilita bastante. Porque quando você tem um Ministério Público que também tenta dificultar, fica mais difícil ainda para as empresas. Então, hoje, a gente vê que as coisas estão andando aqui de forma tranquila, a gente tem buscado dialogar com as comunidades, gera aquelas questões, aquelas interrogações, vai pegar toda a água da barragem e levar embora. Gente, o minério, o lítio é bem diferente do minério de ferro, não existe aquele consumo excessivo de água. Então, a gente tem colocado isso, que as empresas têm que ser parceiras do município, têm que crescerem juntos. Então, quanto mais você dialogar, discutir, você vai ter a visão ampla. Então, o meu conhecimento era pouquíssimo sobre a mineração. Eu tenho conversado muito, principalmente com o Balbino, que é da mineração. Tenho discutido muito com a Marisa, o Vitor, para a gente entender um pouco, para a gente não estar vendendo ilusão, para a gente não estar vendendo dificuldades para as pessoas. Então, para nós, aqui em Salinas, a gente passou a buscar as oportunidades. A primeira oportunidade que surgiu foi em relação à educação. Hoje, nós temos o prazer de dizer que nós temos várias creches, várias escolas, dentro de um projeto que foi lançado do governo do Estado, foi o projeto Mãos Dadas, que a gente conseguiu lá quase uns 50 milhões para a construção de creches, de escolas,
E também, dentro dessa negociação, eu consegui negociar a construção do campus da Unimontes. Então, exceto Montes Claros, a primeira cidade que vai ter o campus próprio da Unimontes é Salinas, onde já está brigando por alguns cursos superiores, para a gente poder, assim, dar oportunidade, não só a Salinas, né? Esse raio de cidades aqui de 100 quilômetros, eu sei que vai ter todos a oportunidade de vir fazer seu curso aqui e buscar se qualificar para o mercado de trabalho. Segundo, a gente também buscou melhorar a questão da saúde. Aproveitando as oportunidades surgidas, a gente conseguiu estruturar bem a saúde do município, pensando também nessa situação, e a PLS também é parceira, já fez doação de vários equipamentos para o nosso hospital e tal, isso tem ajudado bastante na estruturação. Então, hoje, quando se fala em saúde, Salinas não deixa a desejar a nossa região. Então, a gente tem atendido, onde a gente tem aqui uma pactuação com 16, 17 municípios, a gente atendeu só no ano passado pacientes de mais de 100 municípios. Por quê? Você melhora a saúde pública, nosso hospital é porta aberta, é 100% SUS, você é obrigado a receber os pacientes que chegam. Então, isso nos traz uma tranquilidade muito grande, saber que nós temos hoje um hospital que atende bem e consegue mostrar para as empresas que estão se instalando que nós temos essa estrutura hospitalar para dar um suporte. Segundo, a estrutura da nossa cidade. Uma cidade centenária, como Araçuaí, que surgiu às margens do rio. Então, não teve um projeto. Então, a gente vem adequando a cidade às necessidades, para que a gente possa trazer mais segurança, principalmente no trânsito, na questão de sinalização, estruturação e pavimentação de ruas. Então, a gente já conseguiu avançar muito, certo? Estamos agora também já partindo para a área da segurança, onde nós já estamos com o projeto pronto, já estamos licitando nos próximos meses, a questão do olho vivo. Vamos colocar o olho vivo em toda a cidade, todas as nossas escolas, para trazer mais segurança. A gente vive num momento de muita insegurança no nosso país, então é um dos setores que a gente tem atacado muito e queremos avançar mais, e cada vez que a gente avança, a gente vê a necessidade de estar ampliando mais. Então, lá no passado, que eu falei do lado social, nós desenvolvemos e aprimoramos muitos projetos sociais em Salinas. Salinas, hoje, nós não temos nenhuma facção. Nós temos a honra de dizer que é uma das cidades mais seguras do estado de Minas Gerais. Nós não temos pedinte de rua, nós não temos menores infratores, graças a Deus, porque os projetos sociais se avançaram muitos. Todo bairro nós temos um projeto social, que a prefeitura, mês a mês, passa sua parcela de contribuição para que eles mantenham vivos, que eles estão lá atendendo as nossas crianças, para que eles não fiquem vulneráveis na rua, certo? E indo para um outro mundo. Então, graças a Deus, isso tem surtido um efeito muito grande. Eu tenho dito mesmo que um dos projetos que nós temos, que é a Guarda Mirim, hoje nós temos mais de 100 jovens lá, vocês viram até a apresentação deles aqui, que é um projeto fantástico e que, com certeza, aqueles municípios que não têm ainda, Tadeu, vocês quiserem vir conhecer e ver de perto, o resultado é tamanho. Investir no ser humano, investir na criança, nenhuma criança nasce bandido, se torna por falta de oportunidade. Quando tem oportunidade, pode ter na certeza que se torna um grande homem, uma grande mulher. E, por último, por fim, o que a gente tem colocado. Tadeu colocou, Bosquim colocou. O minério tem seu prazo de validade. Então, nós já estamos trabalhando outras vertentes. Agora, Salinha é conhecida mundialmente pela cachaça. A gente está trabalhando muito o lado do turismo, estamos buscando cada vez mais, agora mesmo nós estamos fazendo, cada ano a gente vem aprimorando nosso festival. Na intenção de quê? Para mostrar aos produtores que eles podem aumentar a venda deles, ampliar o negócio deles, aproveitar o subproduto, aproveitar o alambique de lá para as visitações, para que o turista possa ir conhecer. E, diante disso, nós temos um aeroporto, nós já temos aqui, diante de cidade pequena, acho que eu creio que do estado, Salinas é uma das poucas cidades que já tem uma linha aérea da Azul, que opera aqui 3 vezes por semana. Nós estamos agora trabalhando para ampliar nosso aeroporto, para a gente poder, assim, ter maiores aeronaves aqui, tendo diariamente
uma linha aérea que possa atender não só Salinas, mas toda a nossa região. Então, tudo isso a gente está tendo uma visão mais ampla, mais aberta, diante das dificuldades que eu vi, que a Araçuaí teve lá no início, do lado, principalmente da moradia, né, Tadeu? Certo? Chega uma demanda muito grande de pessoas para a sua cidade. O que acontece? Eles acabam pagando, tem um salário melhor, pagam um aluguel mais alto, todo aluguel vai subir, aí acaba aquele caos social. Então, a gente pede, a gente tem pedido, eu creio que Tadeu também, tanto o governo estadual, federal, para ter uma visão mais ampla sobre essa questão de moradia, para nos ajudar, certo? E a gente tem algumas dificuldades ainda, que eu creio que era só, e não foi diferente. 25, 30, 50 casas não é suficiente para atender a nossa demanda. Então, muitas coisas que a gente tem observado diante das dificuldades, principalmente de Araçuaí, que é a cidade do porte da nossa aqui, a gente tem buscado ver o que a gente pode fazer aqui para poder diminuir isso. E também, por fim, falar aqui da FIENG, que é um projeto piloto, que é o condomínio industrial, que, com certeza, o projeto é gerar de 1.000 a 1.200 empregos, onde a gente tem aí buscado essa parceria para que a gente possa, o quanto antes, ter essa obra pronta e poder, assim, atrair as empresas que venham investir aqui. Porque quando se fala no minério, outras empresas vêm. Quando se fala no condomínio industrial, outras empresas também virão para se instalarem aqui, gerar emprego e renda e, assim, proporcionar melhores dias à nossa população. Mas o mais é dizer para vocês que a gente sempre está aberto a ouvir as críticas, a buscar informações, ouvir outros municípios. Quando, esses dias, a gente teve aqui o prefeito de Itabira, que ele desceu aqui, falou que Itabira está quase igual a uma viúva. A mineração está acabando e as dificuldades estão chegando. Então, é o que a gente não quer. A gente já está buscando alternativas para, quando finalizar o minério, o município poder continuar sobrevivendo sem essa dependência só da mineração. Obrigado, Quincas. Bem amplo sua visão, né, do processo. Parabéns. Essa é a vantagem, né, do delay que Salinas tem, como aqui pertinho com o projeto Solis. Padre Paraíso, se vocês não sabem, lá tem um projeto da Axel que tem galho. Padre Paraíso é uma cidade ali na BR-116, já está listada essa empresa na Austrália, e ali tem galho, que é um elemento crítico necessário à transição energética. Então, assim, Padre Paraíso já começa a sofrer também, Bosquinho, a pressão de uma mineração onde os custos sociais chegam bem antes de oferir receita. Vimos aqui, ao longo do dia, crianças aprendem, né? Pessoas aprendem, organizações também aprendem, dizia Peter Singer, né? Organizações que aprendem. Mas eu acho que quem deve mais aprender e que aprende, e mais ainda, para mim, o Little Business é construído em cima de uma tese que eu tenho. Quem inova não são as empresas. Quem inova é o território. O território, se deixar de ter uma postura passiva e passar a ser um sujeito ativo, a inovação acontece no território. A perspectiva de que inovação acontece na empresa é uma perspectiva da teoria econômica de Schumpeter. Mas, se você for estudar de fato e estudar de inovação, quem inova é o território. O território ele é forçado a inovar. E todos aqueles que assentam sobre o território são impelidos a inovar. Eu acho que isso o Little Business é um pouco disso. A tese que eu tenho é que você pode construir um ecossistema local, tá, onde podem, através do território, muitos inovarem. Mas que o Little Business tem essa contribuição. Carol, você que vem da área de ciências sociais de Unimontes, passou pelo programa de desenvolvimento territorial, né, desenvolvimento social da Unimontes, como que o território pode aprender com a mineração neste ciclo? Se você puder ser rápida. A gente vai fazer uma segunda rodada. Vai ser mais rápida. Ok. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Cumprimento a mesa, professor Rossandro.
Como eu te disse no início, assim, isso para mim é um marco para o norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, um evento tão grande, tão importante, de um setor ainda novo aqui na região. Muito obrigada por ter me convidado para participar. Parabéns aos prefeitos também, representante secretário. Eu quero trazer uma questão, assim, antes de falar da minha resposta. Eu sempre estudei, né, eu sou formada em desenvolvimento social pela Unimontes. Por que o norte de Minas não desenvolvia? Era o meu anseio. E aí, a primeira pesquisa que eu fiz foi analisar qual era o perfil do representante político, analisando o perfil socioeconômico dos prefeitos de todo o norte de Minas e qual o desenvolvimento dos municípios. E aí, os dados que foram gerados foi o quê? Que Jaíba era um caso de outline, mas todo mundo sabe que Jaíba tinha um processo, né, grandioso, o maior projeto da América Latina de produção agrícola. E aí, por que esse desenvolvimento não chegava? Né? Tem um autor, o Celso Furtado, ele tem um livro chamado O Longo Amanhecer, e o norte de Minas e o Vale de Jequitinhonha vivem esse longo amanhecer. A expectativa das coisas acontecerem, e elas não chegavam. Então, quando as primeiras notícias chegaram de mineração aqui para o norte de Minas, eu já trabalhava no setor, e eu lembro um dia eu conversando com a minha avó, eu não me apresentei, eu sou de Varzelândia, né, estudei em Montes Claros, sou da região daqui, e aí minha avó me falou, não tem minério aqui? Não tem isso aqui? Então, assim, existem e também expectativas dos outros, porque a mineração, por toda a controvérsia, tem uma coisa que o território ele aprende, que ela é acesso. Ela é acesso. É acesso a benefícios, por exemplo, a nível trabalhista, que outras atividades nossas não têm. Então, assim, para entrar numa mina, a primeira coisa, você tem que ter um plano de saúde. É coisa, assim, na minha família, imaginável. Isso é acesso. Para você trabalhar, você tem que ter uma escolarização, você tem cursos de capacitação, você tem fim do trabalho, hora para acabar a jornada, hora para trabalhar, você tem transporte. Então, a primeira coisa que o território aprende é o acesso. Então, o acesso a bens que, para a nossa região, é muito distante. Né? Imagina você trabalhar, você ter acesso a um plano de saúde, a um transporte que te leve e te busca, alimentação local. Então, a primeira coisa é essa, é o acesso a um bem de consumo que, para as outras regiões, né, no caso, já tem um tempo que eu moro na região de Ouro Preto e Mariana, quando eu cheguei lá em 2010, eu tomei um susto, porque isso era comum. Como que aquilo era comum? Como é que essas pessoas tinham acesso? Para mim, o nível de pobreza, ele era um nível do norte de Minas que ele não chegava lá. Né? Então, a gente fala muito de questão ambiental e todas as leis, elas são necessárias, e eu concordo com você, prefeito, trata isso como se fosse um tabu. Todas as atividades econômicas, elas têm, sim, impacto ambiental, de menor ou maior grau. Até você tomar uma injeção, tem lá a injeção, tem que ser descartada de uma forma que também causa impacto. Então, a gente trata isso como um tabu, e para que tanta essa dificuldade de falar, sendo que as pessoas não estão com acesso? A gente tem uma região com baixa renda per capita, a gente tem dificuldade. Eu tive muitos parentes que saíam de Varzelândia, tem até aqui no norte de Minas, para quem não conhece, os ônibus universitários, que a pessoa vai todo dia para Montes Claros e volta. A universidade aqui é acesso. Então, a primeira coisa, quando a mineração chega, essa palavra a gente não entende. Né? O acesso a bens de consumos que no norte de Minas e no Vale de Jequitinhonha não são comuns. E a gente trata isso de forma muito comum. Vai gerar emprego? Ok, mas é mais do que o emprego. Isso é uma coisa assim, imaginável. Quando eu cheguei em Ouro Preto, eu tomei esse susto. Porque, para mim, né, que eu sou de uma família também humilde, a pobreza ela tem fome, ela tem rosto, ela tem coisa. E eu lembro conversando com a faxineira, ela, não, eu estou indo para a praia. E eu falei, gente, como assim você está indo para a praia? Não, mas fiquei pensando, mas por quê? Porque a família dela trabalhava na mineração, as crianças estavam na escola integral, então ela trabalhava porque ela queria, o marido dela trabalhava ali, e aí ela foi me contando, e era todo mundo assim. Então, era ela, era o porteiro, era todo mundo com acesso a uma qualidade de vida que a gente não está acostumado aqui. A gente não está acostumado aqui. Quando eu fui trabalhar na primeira mineradora, apresentei o meu currículo, e aí, na entrevista, o CEO perguntou, ele é australiano, na primeira, não, na segunda, por que você estudou desse tanto? E eu respondi, no norte de Minas, acesso é só com educação.
Você só tem bom salário, você só tem bom emprego se você estudar assim, veemente, graduação, pós, é um sacrifício para estudar. Então, o território aprende que é acesso. A segunda coisa, ele aprende que é medo. Porque, exatamente, existem muitas coisas, e hoje as empresas estão preparadas para ter essa comunicação direta com comunidades. Né? Comunidades, hoje a gente viu o caso aqui de uma empresa, por exemplo, que antes do processo de licenciamento, ela já está lá falando com a comunidade quilombola, antes do licenciamento. Então, você está falando abertamente, você está adaptando a comunicação. Quando eu trabalhava numa mineradora, eu falava muito isso. O que você está falando não está sendo entendido, isso não é comunicação. E eu vi hoje, por exemplo, aqui essa situação, 3 prefeitos totalmente cientes do que estão falando. E é responsabilidade das empresas fazerem isso. Os prefeitos não têm obrigação, e eu falo isso com todo mundo. Comunidade e prefeito não tem obrigação de saber de mineração, é obrigação da empresa ensinar. É a empresa que tem que chegar e falar, olha aqui, é isso. Imagina se eles forem saber a tabela periódica toda, saber o que é o processo, qual a extração, qual a diferença de argila iônica e rocha, por exemplo. O caminhão é fora de estrada ou não é? Então, é obrigação da empresa. E a empresa vai conseguir diminuir esse medo. Porque o medo, né, a gente viu hoje aqui também, falando sobre a questão, é um histórico, né, é um processo difícil, a gente teve situações dramáticas, né, tragédias aqui no nosso estado, e não só no nosso estado, em outros estados do Brasil, e a legislação mudou. Então, assim, depois do medo, eu acho que a terceira coisa que ela está em aprendizado é a confiança. Então, as comunidades, as cidades, os territórios, eles estão aprendendo a confiar. E aí isso é uma vantagem muito forte. Conversei com várias pessoas aqui, de quem está desenvolvendo projeto aqui no norte de Minas e no Vale de Jequitinhonha. O pessoal daqui é desconfiado, mas quando a gente confia de verdade. Então, assim, não mintam, não falem outras palavras, sejam claros, porque a confiança que está sendo construída... Ai, meu Deus, minha filha me ligando. A confiança que está sendo construída, ela é muito ímpar. O território está aprendendo a confiar. Quando as pessoas da comunidade elas vêm para a mesa e elas falam, elas defendem, elas falam do gênio da lâmpada, elas falam o que elas querem, elas já estão confiando, gente, que elas podem falar. Isso no norte de Minas é valiosíssimo. Eu posso chegar num local e falar. Eu posso me expressar, eu posso falar que eu quero a estrada, a ponte, o que for. A gente não estava nem podendo falar há um pouco de tempo. Então, eu acho que o território está aprendendo muito e vai aprender que a questão ambiental, né, eu quero fechar aqui a minha fala, ela não é esse tabu. Não existe mineração sustentável, a gente aprendeu isso no curso, mas ela é controlável, ela é mitigatória, ela é compensatória. Então, é o último aprendizado que eu acredito que está sendo desenvolvido no território. Obrigado, Carol. Vou trazer alguns dados. Hoje pela manhã eu coloquei que a CEFEM, que é a compensação, 10% dela cabe à União, certo? E 1,8% desses 10% cabe ao CETEM, que é o Centro de Tecnologia Mineral. E desde quando foi regulamentado o CEFEM, o CETEM nunca recebeu um centavo da CEFEM. O único centro de pesquisa do país, nunca teve acesso, embora seja na lei, nunca acessou. Foi o tema do debate hoje pela manhã, quem aqui esteve. A mesma coisa o Estado. O Estado ele recebe 15% da CEFEM. De alguma forma, ele se beneficia da mineração do território. Certo? Do mesmo modo, vou trazer um dado aqui que eu estou de cabeça, ISS. Bosquinho, sem nenhum demérito, é bom lembrar que em 2003, quando o lançamento do programa Fome Zero, né, o Frei Beto, desenhado pelo Frei Beto, o governo Lula 1, Itinga foi uma das cidades escolhidas para o lançamento de uma das cidades que mereciam receber de forma, né, muito bem simbólica este programa. Itinga hoje, 20 anos hoje, quem passa Itinga, eu conheço Itinga, é uma outra cidade. Isso mostra como a mineração transforma um território. Isso é fato, né? Mas
ISS, se eu não me falha a memória, 2017, 2020, Itinga recebeu de ISS, que é um imposto que, em geral, os municípios pobres não recebem, porque vive de FPM, Fundo de Participação Municipal. Eu fico triste ouvir hoje o Bosquim dizer que estamos voltando a viver de FPM. Não. A receita maior de FPM. Veja bem, a maior receita é FPM. Se eu for pegar aqui, por exemplo, vou pegar, não significa, dentro da escala de arrecadação, não significa dizer que a fonte principal, até mandei para um pessoal aqui, aqui, ó, só para você ter ideia. 25, nós recebemos 78.966.486 reais 44 centavos. Cota parte principal, FPM, 34 milhões e meio. Segunda, ICMS, 9 milhões. Terceiro, IPVA, ISS, 3 milhões e 700, 25. Uhum. E aí nós pegamos, dentro dessa escala, ainda a maior fonte. Não significa dizer que vivemos de FPM. Uma dependência. Não uma dependência, mas voltou. Só para vocês entenderem que, assim, dentro dessa escala, desse quadro aqui, ainda a maior fonte de arrecadação é FPM. Não é assim, por exemplo, Sim. CEFEM, 60 milhões, FPM, 56, né? Uhum. Não. Ótimo. Então, assim, você pega ESS no quadriênio 17 e 20 e Itinga, 9 milhões. Araçuaí era mais do que 5 vezes mais naquele triênio, 49 milhões. No quadriênio, SS. Tem os dados aqui compilados. Não tem o de Itinga. 2021, 2024, Araçuaí saltou de 9 para 49 milhões de SS. Itinga, desculpa, de 9 para 49. E Araçuaí saiu de 68, essa é a conta, é verdade. Araçuaí Itinga era 9, Araçuaí 49, 5 vezes mais. Último quadriênio, Araçuaí, Itinga, 68, Araçuaí, quadriênio de 21, 24. Porque coincide com a fase de expansão da mineração. Ou seja, não é só a CEFEM que vem para o município. Vem cadeia, né? E aí vem também ICMS, que aumentou nesse quadriênio. Minha pergunta, por que eu coloco para contextualizar isso? Se aumenta a arrecadação do município via ISS, via ICMS, a do Estado também aumentou a partir da exploração do território. E o Estado devolve muito pouco para o município. É importante colocar isso. Há um ano atrás, estávamos aqui, onde foi colocado que, neste Elite Business, teríamos a reforma do aeroporto de Araçuaí, que não saiu. A gente não sabe se sai ainda este ano ou ano que vem, né? Ou seja, o Estado tem que trabalhar numa perspectiva que é muito importante, que o PEN tem uma dificuldade de implementar, que é a falta das capacidades estatais. Se esta dor no município não tem capacidades estatais, os municípios não têm. É compreensível. Municípios pequenos, sem muita base educacional, é difícil ter essas capacidades municipais. E aí era importante o Estado, que mesmo com alguma deficiência, tentasse atuar junto ao PEN, como apoiar essas capacidades dos municípios. E talvez não fosse somente o Estado. Eu acho que numa parceria público-privada, tá? Empresas que têm um capital disponível, quando eu falo capital humano, não capital financeiro, capital humano mais disponível para ajudar nessa cooperação para os municípios. E eu sinto falta disso no bairro de Jequitinhonha, essa distância do Estado para com os municípios. Isso é importante dizer que existe isso, e não pode negar. Há um distanciamento muito grande do que o Estado poderia oferecer aos municípios. Em cima disso, sabendo que existe uma dificuldade de capacidade do Estado em implementar o PEN, qual o desafio para efetivamente o PEN não ser mais um plano, como tantos outros planos, como foi falado aqui mais cedo, pela Maria de Lourdes, pela Nova Indústria Brasil, PNM 2050 e outros tantos planos que fica no papel, lança, tem uma propaganda, mas não surte resultado efetivamente. O que o município, o que o Estado pode fazer para mudar esta realidade? Até 2050, é o Plano Municipal Estadual de Mineração PEN.
Ótima pergunta, professor Rossandro. Deixa eu só atualizar uma informação. Me equivoquei em relação ao prazo do PEN. Ele tem metas até 2040 e o PLAC, que é o Plano Climático de Minas Gerais, tem metas net to zero até 2050. Prestei bastante atenção aqui na fala dos meus colegas painelistas. Gostaria de parabenizar os nossos prefeitos pela gestão, pelo afinco com a coisa pública. Cumprimentar também aqui a Carol pela fala. E é o seguinte, professor Rossandro, é uma pergunta complexa, os prefeitos sabem muito bem disso, o cobertor ele é curto. Já ouvi de muitos prefeitos, já tive a experiência de atuar na gestão municipal como procurador-geral do meu município, e eu sempre ouvia isso, olha, o cobertor é curto, os problemas são infinitos e os recursos são finitos. Nós sabemos disso. E todos sabem a realidade que o Estado de Minas Gerais se encontra. Não vou entrar aqui nos motivos que levaram o Estado a estar nessa situação. Mas o que nós temos trabalhado é para que a gente tenha uma recuperação da força de investimento do Estado. Não é uma missão fácil. E a resposta, do que eu acredito, particularmente falando, é uma proposta de plano de Estado e não de governo. Porque quando nós temos metas de governo, a cada 4 anos elas podem ser substituídas. Quando nós temos metas de Estado, nós temos uma visão a longo prazo. Nós sabemos que a economia ela é muito volátil. Se comentou aqui o Bosquinho sobre as commodities, e o lítio é uma commodity, então os preços são muito voláteis, temos várias variáveis, e se prever isso é uma missão muito complexa. Até outro dia brinquei com uma colega que é economista lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falei, ô Luísa, o que é mais imprevisível? Eu sou jurista de formação, o nosso sistema judiciário brasileiro ou a economia? E é uma boa discussão, né? Porque nós temos uma insegurança jurídica muito grande aqui no nosso país. Mas eu concordei com ela que a economia é mais volátil, há mais insegurança, porque a fala de um determinado presidente muda tudo na Bolsa. Uma bomba jogada no Oriente Médio muda tudo no outro dia. E nós só vamos conseguir avançar e ter mais investimentos em todas as regiões do Estado com políticas de Estado, de fato, e é isso que o PEN prevê, que mesmo com trocas de gestão, isso acontece, se aplique um dos princípios, um dos subprincípios, né, aqueles que estão aquém da Constituição Federal, que é o princípio da continuidade. Então, troca prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, entra presidente da República, sai presidente da República. Nós temos que ter uma política de continuidade e, como eu falei na minha primeira fala, saber onde a gente quer chegar. E aí, pensando um pouco nisso também, professor Rossandro, achei muito interessante o senhor colocar, olha, tá, a gente sabe as dificuldades do Estado, mas por que não, além dessa parceria com os municípios, e é claro, nós estamos aqui para fazer autocríticas também, temos que cada vez mais melhorar, isso é do ser humano, né? E a administração pública ela é regida por seres humanos. Então, a gente tem que cada vez mais atualizar. E quando se fala de Brasil, né, a gente tem muita coisa a melhorar, não é um problema só do nosso Estado, mas do nosso país. Parcerias em relação à parceria público-privada são super bem-vindas e também, já pensando naquilo que os prefeitos falaram, olha, a mineração ela tem fim. Nosso prefeito Quinca falou lá com o prefeito de Itabira, dizendo, olha, nós estamos ficando órfãos. O que nós precisamos pensar? Consórcios públicos, fundo soberano, é muito importante também, para que quando a mineração dizer, olha, encerramos, acabou o ciclo, a gente tenha fundo para investimentos futuros. Temos exemplos de fundo soberano lá em Maricá, em Niterói, e aí a gente precisa começar a pensar nisso. Inclusive, há um PL tramitando, iniciou a tramitação, salvo engano, na data de ontem, na Assembleia Legislativa, e fica aí a discussão agora com a sociedade mineira, com o setor privado da mineração, com os nossos prefeitos, gestores públicos e também com os nossos deputados agora com o projeto lá, para que a gente possa pensar a longo prazo. Então, é uma pergunta difícil, talvez a resposta seja a resposta de $1 milhão, de quem quer ser um milionário,
mas, na minha humilde opinião, nós precisamos pensar um Estado a longo prazo, e é uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil de se formar estadistas. Então, até pensando nisso, gostaria de parabenizar os nossos prefeitos aqui, porque quando a gente ouve vocês falando, a gente não vê populismo, a gente não vê imediatismo, a gente vê um pensamento para Itinga, para Araçuaí e para Salinas a longo prazo, pensando nas próximas gerações, do que nós vamos ter quando a mineração dizer tchau para a nossa região. Então, é uma pergunta muito difícil, talvez eu possa ter ficado devendo um pouquinho na resposta, mas essa é a minha visão. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Você tocou em uma coisa importante. Você falou de consórcio, falou de fundo soberano, né, que é fundamental. Eu acho que a mineração ela tem um ponto de sustentação, que são os consórcios intermunicipais. A gente tentou já algumas iniciativas em Araçuaí, em Itinga, com consórcio, por exemplo, o CIDMEG, né? O CIDMEG, é de sustentável. Eu acho que é uma ferramenta de gestão extremamente importante para os desafios que devem ser compartilhados no chamado Vale do Lítio. Né? Eu falei, no Vale do Lítio, mais um município, a Ubeiras, Elisava, está entrando agora no Vale do Lítio. Vale do Paraíso, também ali tem lítio, não tem ainda empresa listada, mas existe esse potencial. Então, duas coisas importantes: consórcio intermunicipal. Como a gente pode, de fato, pensar a diversificação econômica no território, que é fundamental. Salinas está dando um avanço com um parque, com um distrito industrial, como foi colocado aqui ontem, pelo Balbini e pelo Quincas. Araçuaí tem um desenho de distrito industrial, mas não tem sentido, talvez, Itinga ter o seu distrito. Porque ali talvez tenha uma conurbação. Não. Por quê? Com o crescimento vai ter a conurbação. Eu imagino que conurbação, para quem não entende, é o encontro de duas cidades. Quando duas cidades crescem, a franja de uma encontra com a franja da outra. Então, seria conurbação. Então, acho, acontecendo no Vale do Lítio, aqui em Araçuaí, né, talvez seja até estratégico pensar onde localizar esse distrito, né, pensando no potencial de conurbação que pode trazer o Vale do Lítio, pensar nisso. Então, como é que a gente pode pensar, usar esse instrumento do consórcio municipal, pensar, principalmente a questão também dos fundos soberanos, é fundamental pensar em viver um ciclo de lítio de baixa. A gente sabe a dificuldade financeira porque passaram os municípios nesse momento. É importante pensar no novo ciclo de alta, como começar a construir este fundo soberano. Óbvio que não pode comparar com Maricá, que é petróleo, bem diferente, né? Totalmente diferente. Não dá para comparar com Niterói, tem petróleo, São Gonçalo, porque são características muito diferentes. Mas dá para se pensar com minerais críticos em uma escala menor. Então, eu gostaria de começar com o Tadeu, sobre o consórcio, Tadeu, sua visão. Você já foi presidente de consórcio, se eu não me engano, né, do CIDMEG. Ele está, né? Ele está. Foi. Estou como presidente do consórcio, Sandro. Mas só para iniciar minha fala, respondendo ao questionamento ou à citação, existe um acordo do município de Araçuaí com o governo do Estado de Minas Gerais para a reforma do aeroporto e está em andamento, né? Foi listado aqui no Litio Business passado, está em andamento, já sai a licitação de projeto agora em agosto, tá? Então já está em andamento, a CODEG está dando andamento nisso, não é coisa parada, não. Vamos cobrar no que vem, hein? Litio Business 2027. Deus abençoe. Se Deus quiser. Vamos inaugurar no Litio Business. Vamos inaugurar, vai ter voo descendo na Araçuaí. Mas, bem, com relação ao consórcio, Rossandro, e vocês vão me permitir uma análise um pouco diferente com relação a essa situação, porque Araçuaí, eu vou falar especificamente de Araçuaí, que é onde eu posso discorrer, Araçuaí vive uma situação um pouco diferente, e as pessoas que são de lá, as pessoas que moram lá e conhecem, sabem disso. As pessoas perguntam o seguinte: por que tal lugar está fazendo asfalto rural, tal lugar está fazendo asfalto rural, tal lugar está fazendo asfalto rural e Araçuaí não faz? Porque Araçuaí ainda tem uma demanda muito grande com relação às coisas básicas, né? Nós estamos discutindo ainda a questão de pavimentação de rua, pavimentação urbana. Nós estamos discutindo a questão de estruturação de trânsito,
Nós estamos discutindo questão de drenagem. Então, o Fundo Soberano ele é necessário e é destacado e tem que ser privilegiado, mas no caso específico de Araçuaí, é uma discussão até difícil de ser feita, porque nós temos coisas para ser feitas de imediato. Nós temos situações para resolver de imediato. Nós estamos agora com a obra do Mutirão, que já começou essa semana, já está iniciando, já está material chegando, que é uma coisa de 50 anos, salvo engano, quase 50 anos. Nós temos a pavimentação totalmente desordenada em Araçuaí, nós temos o arruamento totalmente desordenado, nós temos trânsito totalmente desordenado. Então, o Fundo Soberano ele deve ser pensado e tem que ser destacado, entendo eu, né, com a sobra, com o que a gente não vai utilizar. O que eu acho estranho e não faria de forma alguma é utilizar o recurso da CEFEM para fazer festa, por exemplo. Você está me entendendo? Fazer festa não é a função daquele recurso. Aliás, no meu entendimento, não é função de recurso público nenhum, né? Mas principalmente da CEFEM. Então, o que a gente tem que discutir no caso de Araçuaí, especificamente Araçuaí, seria uma situação como essa. O que a gente vai fazer com esse recurso para atender a demanda premente? A partir daí, um planejamento para um fundo soberano, concordo plenamente, a partir dos momentos que a gente tiver com as coisas já resolvidas. A questão do consórcio nosso, é uma questão que está sendo tratada agora. Eu estou como presidente do consórcio Cidismed por 2 anos, né, e nós estamos discutindo agora, né, Bosquinho, a união do Cidismed com a MEG, que é as duas entidades, uma associação dos municípios e a outra um consórcio, para reduzir custos, para melhorar a gestão, para estruturar. Mas eu vejo que o consórcio é a saída. Consórcio para a atividade pública é a saída mais inteligente que se tem, é consórcio, né? Mas nós temos um consórcio que demanda ainda um cuidado muito grande, demanda uma ação de start muito grande, porque ele nasce e se desenvolve nessas pequenas coisas, como eu estou te falando. Nas pequenas coisas ainda, não está naquelas grandes coisas que têm que ser discutidas. Então, esse é um grande desafio que nós ainda vamos discutir, a questão da eleição, esse ano termina, mas o novo presidente, seja ele eu, seja outro, né, vai ter um desafio muito grande, porque a gente tem que definir isso. Nós temos que definir o objetivo do consórcio para a tratativa. E a mineração tem que estar dentro, porque a mineração ela é uma atividade que impulsiona todo o território, impulsiona Araçuaí e Itinga na questão direta e o restante do território na questão indireta. Tá certo? Mas a minha percepção, e eu tenho certeza que a do Bosquinho também, eu já vou adiantar, porque a gente conversa muito a respeito disso, é consorciar. É consorciar. Agora, para fundo, vocês vão me permitir uma análise um pouco diferente, porque eu vejo que o momento não é ainda de fundo. A demanda é premente. É premente. Ok? Bosquinho, sua visão, tem como contribuir? Rossandro, primeiro, a intervenção que eu falei rapidamente, até desculpa aí, te agradeço também por isso, mas sim, importante dizer que talvez se eu expressei mal no que eu falei, que a mineração foi muito bem-vinda para o nosso município, né? A arrecadação ela melhorou exponencialmente. O que eu disse foi exatamente, ela não é a principal fonte de arrecadação ainda. Eu acho que vocês conseguiram compreender, né, nesse sentido. Mas melhorou significativamente, a gente conseguiu fazer muita coisa no nosso município, né? Só voltando nesse aspecto aí, a gente conseguiu Itinga hoje, graças a Deus. Nós temos, eu conto as ruas que não faltam pavimentar, bairros que, inclusive, foram irregulares, nós regularizamos, entregamos escritura pública para todos os cidadãos itinguenses, entendeu? Vou no discurso político agora, mas nessa parte é prestação de contas rápida, nós conseguimos fazer muita coisa que a atividade minerária nos propiciou assim fazer. No que diz respeito a consórcios públicos, eu fui presidente do consórcio no mandato anterior. O consórcio, como a gente fala, com esse objetivo, né, a união de municípios
para a gente poder pensar estrategicamente em melhorias ou a prestação de serviços comuns, né, que a natureza, a razão do consórcio foi essa. Isso é interessantíssimo. Mas quando a gente fala de a gente se tratar de uma região estratégica, minerária, a gente pegar recursos de Cefem, por exemplo, e depositar no consórcio de maneira consorciada para trabalhar de forma estratégica, isso ainda é muito cedo para a gente poder discutir, pelo fato de que, como a gente já falou, né, se realmente a commodity do lítio ela der a melhorada, se a arrecadação, a principal fonte de arrecadação, eu digo já pensando em território, for Cefem, por exemplo, se ela for a principal fonte de arrecadação, aí dá para a gente começar já a discutir sobre isso. O que não dá para a gente discutir, como a gente falou, a gente ainda está pensando em criar, eu digo no meu caso ainda, a gente começar a pensar em criar aí um distrito industrial que deve ser trabalhado e a gente tem que ter o apoio do Estado nisso, quando a gente não tem, o município faz, às vezes, da responsabilidade que é do Estado. Só para você ter ideia, por exemplo, a gente gasta mais de 1 milhão por ano para a gente fazer, às vezes, do Estado. Nós temos convênio com, eu vejo que tem alguns nobres bombeiros militares, né? O município tem convênio com o bombeiro militar, com polícia civil, com polícia ambiental, com polícia militar, com o IMA, com o IMATER, com o Poder Judiciário. A gente tem convênio com todas essas instituições que, quando a gente chega no final, até fiz essa comparação, se o Estado vai lá e faz um repasse para a gente de 1,5 milhão para a construção de uma quadra escolar. Maravilha, que bom. Mas a gente para raciocinar, se o Estado fizesse o papel dele naquilo que é de competência dele, a gente sobrava 1,5 milhão para a gente por ano, para a gente poder fazer o que é de nossa responsabilidade, entendeu? Então, eu penso que ainda o consórcio, para a gente trabalhar a mineração dentro do consórcio Cidesmed, eu digo hoje, ainda é um grande desafio. Não é que não deve ser discutido. Deve ser discutido. Agora, investimentos municipais, que como é que funciona o consórcio? Tem um contrato de rateio entre os municípios consorciados e contrato de programa para um programa específico. Por exemplo, nós conseguimos, no mandato anterior, hoje tem PROCON, hoje tem o Castramóvel, tem uma série de outras atividades envolvidas que tem um contrato de rateio entre os municípios que querem. Na mineração, porque pelo princípio da legalidade, a gente tem que ter, nós temos que ter um objetivo para qual que é a finalidade daquilo. Consórcio. E aí, como a gente falou, hoje ainda nós temos desafios com relação ao saneamento. Você está entendendo? Nós temos desafios com relação ao saneamento. Isso deve ser superado. Isso com os recursos que advindos da mineração, nós temos que desvencilhar isso. Nós até houve a delegação para o Estado para poder fazer, mas ainda, se o Estado tardia, sabe para quem que eles vão bater na porta? Dos prefeitos. Aí, comigo é assim. Tem um bairro lá que foi feito em 2011. Até hoje está batendo na porta lá. Consegui fazer o calçamento, a gente conseguiu regularizar, mas a rede de esgoto, aí a gente pede para a Copanó, demora, a rede de esgoto bate em quem? No gestor, né, o prefeito. Então, sim, tem coisas que a gente tem ainda, nós ainda temos desafios básicos a serem superados. E pensar em grandes estruturas, a gente tem que pensar em conjunto, e a gente diz isso empresa, a gente trabalhar com empresa, sociedade civil, poder público e os outros entes federados. Eu acho que o Estado também tem que pensar. Então, é mais complexo. Obrigado. Quinca, experiência em consórcio, Salinas, tem alguma visão a contribuir? Isso, eu tive a oportunidade de ser presidente do SAMU, aqui em Macro Norte. A gente vê como funciona. A gente participa de alguns consórcios, tanto Montes Claros, num contexto macro, e aqui nos nossos consórcios, no contexto mais micro, a gente vê algumas as alternativas, mas sabendo bem que logo, logo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, começa a pegar no pé de muita coisa. E até então, a gente poderia aderir uma ata para fazer uma compra, onde você tem a oportunidade de compra, mas a gente sabe que cada vez vai apertando e vai afunilando, certo? A gente está nesse contexto de... Estou vendo que é uma grande alternativa, como o Tadeu colocou aqui, que a gente chega... De vários setores hoje, tudo é terceirizado. E vai chegar ao ponto, Tadeu
Bosquim, as OS. Você vai lá e precisa, para a empresa, eu preciso de um funcionário para tal setor, eu preciso de um médico e tal, vai ser uma alternativa. Porque as dificuldades estão cada dia mais difíceis para a gente administrar. O professor vai lá, tira uma licença de saúde. Você tem uma dificuldade. Você contratou a empresa, eu estou precisando de um professor de tal matéria, estou precisando de um médico, estou precisando de um motorista. Então, eu vejo que a grande alternativa para os municípios vai ser a terceirização de muitos setores para que você possa facilitar a sua gestão. O índice de folha hoje é um grande dificultador, né? Agora mesmo pegaram os médicos, jogou tudo dentro do índice de folha. O índice sobe, aí vem as dificuldades. Então, o consórcio ele tem que ser ampliado ainda mais. Já ajuda bastante, principalmente quando se refere ao multifinalitário, que é saúde. Você tem muitos atendimentos que o SUS não cobre, né? Você busca alternativa lá no consórcio, lá que você paga uma cirurgia, que você paga o exame. Então, o consórcio tem hoje um poder muito grande de ajudar a gestão. Tá. Quando eu falo consórcio, eu delimito a sua capacidade da celeridade do desenvolvimento via mineração. 2021, vou pegar esse ano, nós tínhamos a capacidade no Vale do Jequitinhonha de 10 mil toneladas ano de lítio. 10 mil toneladas. 2025, Vale do Jequitinhonha, nós tivemos capacidade de 270 mil toneladas. Mais 10, mais 30, aí passamos com 300 mil toneladas. Eu estimo que 2030, com esses projetos que estão em estágio avançado, Sigma, no cenário mais modesto, dobrando sua capacidade, adicionando mais 230 toneladas, mil toneladas, passa para 250 mil toneladas, passa para 520 mil, a Sigma. CBL, 150, passa para 165. Vai arredondar a conta, tá? Vai ficar 800 mil. Atlas, na primeira fase, 150 mil. Conversava ontem com o Eduardo Queiroz, o BP da Atlas. Então, 950 mil. Lítio Ionic, mais 150. Vamos para 1.100.000 toneladas. Se pegarmos projeto fase 1, Colina, que é o projeto da PLS, mais 200 mil, 1.300.000. Esses projetos acontecendo, a escala que era 2010, 2013, 2020, de 10 mil, passa para 1.300.000 toneladas. Com o preço do lítio se sustentando, isso é uma renda minerária, não só pela CEFEM, mas principalmente pelo ISS, que vai vir aumentando, ICMS, que vai vir aumentando, o imposto de renda retido na fonte, que vai impactar isso na cota principal do FPM. Então, a arrecadação desses municípios, certo, tende a aumentar significativamente. Então, é nessa perspectiva de desenvolvimento da indústria mineral, do complexo mineiro industrial do Vale do Jequitinhonha, com a possibilidade de adensamento da cadeia produtiva. A gente sabe que existe uma possibilidade aqui em Salinas de ter esse processo de forma mais célere, né, com aumento de agregação de valor, já que tem uma unidade demonstrativa lá em Bilbara, para fosfato de lítio. Então, é reconfiguração do território. E aí eu acho que o consórcio tem que ser olhado de uma outra perspectiva. Eu entendo a visão de consórcio multifinalidade, entendo a função do consórcio de mestre de desenvolvimento sustentável, mas é importante alargar a ideia de consórcio, tá, para aproveitar as potencialidades que o Vale do Lítio vai acontecer. Tem muitos projetos acontecendo aqui na região. Não vou falar porque pode, de repente, são bolsas, são empresas listadas em bolsa. Então, não vou falar. Mas é importante isso. Então, em cima disso, para a gente caminhar para a finalização do debate, tá?
do painel, a visão de consórcio, desenvolvimento territorial, você traria, por favor. Bem, eu acho que antes de responder de consórcio, no Brasil a gente tem várias experiências positivas de trabalho dos municípios unidos. Assim, pelas falas de vocês, isso já não é formalizado, mas vocês trabalham em conjunto. Então, esse já é um primeiro passo, né? Então, assim, a gente tem desde também as empresas associadas, né? Tem uma associação, por exemplo, de mineradoras da Serra Azul, que é uma região ali próximo a João Molevade, se eu não me engano, que trabalham em conjunto, inclusive no aspecto do investimento social local e também dos impactos ambientais. E os municípios, eles também podem trabalhar o consórcio, e eu entendo isso que é difícil, porque também está judicializando muito essas atuações. Então, infelizmente, os municípios, essa distância do Estado deixa os prefeitos vulneráveis na tomada de decisão. Tem essas alternativas legais que, muitas vezes, o jurídico, o tributário deles não entendem. Então, tem municípios, igual Conceição do Mato adentro, que o próprio município criou a legislação do seu banco, né? Lá é minério de ferro, é a Anglo-América, e aí eles criaram esse fundo para o futuro, né? Então, eles estão gerenciando, é um município que já tem mais tradição de mineração, mas é um exemplo também. Mas trabalha de forma consorciada, né? Eu não sei se é no tipo CNPJ, igual os prefeitos estão trazendo, mas trabalha em união. Então, assim, o instrumento jurídico, eu concordo com você, Rossandro, isso seria maravilhoso, principalmente para o planejamento. Eu acho que isso é muito importante, os municípios conversarem para planejar, porque se um distrito industrial aqui, um aqui e um para lá, vai sobrepondo os outros. Então, inclusive planejamento, por que esse distrito está aqui, qual a possibilidade de arrecadação para não prejudicar o outro. Então, trazer esse planejamento conjunto do desenvolvimento, né? E aí eu não sei se seria o consórcio o melhor instrumento, né? Eu não entendo muito na parte legal, mas esse diálogo contínuo, isso é muito importante, porque vai fazer com que potencialize, inclusive, a possível, né, verticalização. Então, o município que está preparado consegue receber de uma forma, recebe de outra. Então, é necessário, concordo com você, essa visão sistêmica. É preciso que os municípios tenham. Não é só lítio, como trouxe o Rossandro, a gente tem outras empresas com outros minerais estratégicos que estão chegando. Então, trabalhar em conjunto em um instrumento jurídico vai potencializar esse desenvolvimento territorial. Isso vai fazer muita diferença aqui. Inclusive, para esses desafios, como eu disse na minha primeira fala, que a gente acha que é normal, assim, é normal naturalizado. A gente ainda tem asfalto urbano a ser feito, a gente está falando de saneamento, a gente está falando de acesso à água na rotina, a gente está falando de escola, de contratar professor. Então, aqui a realidade é muito diferente. Quando eu trabalhava no sul de Minas, eles falavam, nossa, a gente tem que fazer tal ação semelhante ao que está sendo feito lá. Eu falei, não, é que vocês não conhecem a realidade de lá. Está sendo feito esse tipo de projeto por essas empresas, porque a realidade lá é outra. Aqui você tem outras facilidades que você pode potencializar o processo. Então, assim, é importante que os municípios daqui, que vocês entendam em consórcio, em união, a realidade de vocês, para vocês conseguirem planejar todo o processo. Então, espelhar nas outras exemplos positivos que o Brasil tem, não só Minas, como Pará, por exemplo, mas também entender quais são as dificuldades de vocês e os pontos positivos para poder potencializar a realidade do norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. Obrigado. Pessoal, pelo avançar da hora, vou caminhar para as conclusões. Deixo a ideia força, né, desse debate, o potencial que traz o lítio para o desenvolvimento econômico do Vale do Jequitinhonha. Se tem oportunidades, os desafios são muito maiores. Certo? A volatilidade do preço da commodity, a incerteza dos projetos, a questão de substituição tecnológica. Então, uma série de fatores que dificulta sermos pragmáticos no debate do desenvolvimento, apontando no sentido. Né? São cenários que a gente pode construir. Né? Mas não tenho dúvida de que o cenário que aqui tinha, uma região que até pouco tempo não sabia que a empresa principal que tinha aqui, de 93,7 mais 26, 33 anos de CBL, poucos sabiam o que a CBL fazia. Se você pegar, poucos sabiam. Isso é realidade. Né? A CBL era muito fechada. Tá? O Vinícius Alvarenga ele muda a CBL.
ele dá uma outra característica à CBL, abre a CBL, né? Então, isso é importante colocar. Então, uma região que tinha um lítio historicamente aqui colocado, com capacidade bem pequena, de repente está dando uma contribuição na oferta global de quase 10%. Tá? Isso de forma bem modesta, porque existe muito mais recursos geológicos aqui no Vale do Jequitinhonha. A questão é saber se seremos capazes de fazer uma mineração responsável aqui no território. Tá? Esse é o maior desafio, uma mineração responsável no território, porque eu, particularmente, não acredito em mineração sustentável, mas acredito que a mineração responsável ela é necessária para o desenvolvimento sustentável. Tá? Então, nesse sentido, agradeço ao prefeito Quincas, tá? Agradeço a Carol, ao Tadeu, ao Bosquinho e ao Rafael por disponibilizar o tempo, sair de suas cidades, o Quincas de seu serviço de gabinete, para estar aqui nesse painel, onde esse tema é muito importante, porque é o futuro para onde vai apontar esses territórios. Obrigado.